Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social, né? Mais um daqueles vídeos onde a gente manda real para vocês, né? No intuito de vocês irem para o mercado enxergando a realidade como um todo e não só aquela parte sonhadora ou a parte boa dele, né? E a gente vai falar de um tema que eu acredito que muitas pessoas que estão começando, estou sendo bem específico, né? Acham que pode ser uma ideia interessante, mas outras pessoas acham que não, e isso pode levar a um questionamento. Operar com conta pequena é uma boa? E a gente vai considerar aqui um cenário de conta pequena entre 100 e 400 dólares. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu estou levando em consideração dólares e não reais, porque é óbvio que se a gente pegar 100, 200, 300, 400 dólares com um dólar cortado hoje, no tempo que esse vídeo está sendo gravado a mais de 5,70, é claro que, por exemplo, 400 dólares pode ser muito para alguém que está começando, né? Aquela pessoa que não tem aquele hábito de se planejar financeiramente, ou que talvez não tenha o hábito porque as condições da pessoa não permitem nem que ela guarde um dinheiro todo mês para montar uma reserva de emergência, ou então é aquela pessoa que não tem o hábito de investir ou negociar no mercado especulativo, é aquela pessoa que está chegando agora, que só tem na cabeça a ideia de guardar um dinheiro para jogar na corretora e operar. Tá? E é claro que isso daqui pode ser convertido para o real, lógico, que pode ser um valor muito elevado para algumas pessoas, mas em questão de dólares é pouco, né? Então a gente está colocando como conta pequena, ok? Esses tipos de cenários aqui, 100, 200, 300 ou até 400 dólares. Matematicamente, é estreito você pensar em operar com esses valores, né? E eu decidi fazer algumas contas aqui para vocês entenderem. Mas antes de mostrar as contas, eu quero falar que psicologicamente, o negócio não é só na matemática, vai para questão psicológica também, saúde mental. Isso pode ser perigoso à sua saúde mental e vocês já vão entender mais para frente. Mas vamos começar com as contas, né? Porque é melhor mostrar com conta do que ficar falando. Isso aqui seria o risco por trade em cada conta. Eu coloquei um risco por trade de 0,5% e 1%. Por quê? Porque 0,5% eu acredito que é uma coisa que as pessoas que estão começando deveriam pensar em fazer e não ficar já colocando um risco de 1% por trade. E 1% porque é o clássico, né? Todo mundo arrisca 1% ou todo mundo, vírgula, né? A maioria das pessoas arrisca 1% por trade nas operações. Então, começando com 100 dólares. Se você fosse operar uma conta de 100 dólares, né? Com risco de 0,5% e 1%, 0,5% seriam 50 cents. Operação nenhuma você ia conseguir abrir, nem com microlote, e eu acredito que nem com gráfico de M1. E se conseguisse, eu acho que seria um cenário muito... seria forçação de barra da minha parte imaginar que a maioria das pessoas que começam operam em M1, né? Porque não é verdade. As pessoas costumam operar de M5 para cima, M5, M15, M30 e assim por diante. Mas M1 é uma coisa que as pessoas que estão começando não pensam em operar. Muitas pessoas, inclusive, não gostam de operar o tempo gráfico de M1, porque acham ele não muito promissor para operações, né? Então a gente está colocando um cenário aqui de um tempo gráfico de M5 para cima. Vamos colocar esse cenário de um microlote, tá? Operações de microlote. Você não vai conseguir abrir uma operação colocando um stop de 50 cents ou 1 dólar, né? A não ser que o seu stop seja financeiro. Mas, como a maioria esmagadora das pessoas não consegue, aliás, não gosta de stop financeiro, né? Elas preferem sempre escolher o stop técnico. 100 dólares não é nada para você operar. Essa é a real. E outra coisa, 50 cents e 1 dólar pode ser o valor de um spread de uma operação, a depender da corretora que você opera, a depender do par que você está negociando também. Então 100 dólares descarte da sua mente que é uma boa ideia de operar. Então partindo para 200 dólares, né? 0,5% e 1%. 0,5% seria 1 dólar e 1% seria 2 dólares de risco por trade. Né? 1 dólar ainda é o valor de um spread, 2 dólares também. Então o seu stop é o valor do custo operacional, né, que eu estou sendo específico aqui, né, falando do spread, porque existem sim spreads de 2 dólares, caso vocês não saibam, né, existe, principalmente em commodity. Então,
Não acho interessante essa ideia de ficar abrindo operação com US$ 200 em conta, porque ainda você fica na margem de um custo, de um spread. Então, não seria vantajoso para você. E aí, indo para o cenário de US$ 300, né, 0,5% e 1%, você tem 1,50 de risco por trade e US$ 3, né? Com US$ 300, o que seria mais confortável para você operar seria você colocar um risco talvez de US$ 2 para cima, de 2 a US$ 3, operando com micro lote, operando com tempo gráfico menor, né? Ou seja, você teria que obrigatoriamente operar day trade aqui. Com todas essas contas aqui, você teria que operar day trade, né? A não ser que você consiga pegar ali o movimento, regiões muito específicas do gráfico, onde o stop está muito barato e logo em seguida o mercado ele seguiu lá a sua operação, mas isso é uma coisa que não acontece com frequência, né? Então aqui, numa conta de 300, operando day trade, tempo gráfico pequeno, tempos gráficos menores e microlote, talvez você consiga trabalhar entre US$ 2 e US$ 3, talvez ainda, porque tem ainda o custo operacional que é o spread, né? Isso aqui é o valor liso, matemático, eu não estou colocando uma variável que é o spread, tá? E US$ 400, que seria 0,5% a 1%, você teria aí uma margem de risco por trade de US$ 2 a US$ 4. Aqui talvez você já pode trabalhar um pouquinho, mas ainda você tem que lembrar do spread, né? Que é uma coisa que é cobrada por quase todas as corretoras, porque é uma das fontes de receita de corretoras, né, gente? Vamos cair na real. Então, vocês estão vendo aqui que a partir de 300 e US$ 400 você pode talvez conseguir fazer alguma coisa. Mas ainda assim fica muito estreito por conta de spread, custo operacional, entendeu? Que é uma coisa que é descontada logo quando você abre a operação. Geralmente você abre a operação já no negativo, um negativo de 30, 40 cents, a depender do que você está negociando. Se você está operando pares de moeda, pode ser cents, se for uma commodity, pode ser dólares, né? E eu não estou falando. E também depende muito do lote que você opera. É óbvio que você não vai ser uma pessoa insana o suficiente de abrir uma ordem com mini lote ou lote standard com contas pequenas. Ou você teria que estar muito alavancado para fazer isso, né, que já não é recomendado para quem está começando. E operando com lote muito de mini lote para lote standard, para um iniciante pode ser muito. Pode ser muito, sim. Eu estou falando em questões daquela pessoa que está começando agora, dando os primeiros passos. Isso pode ser muito. Então eu recomendo que comece com micro lote. Mas se a pessoa for se aventurar a operar com lote standard e alavancado, aí não tem como você não perder o seu dinheiro rápido, né? E como todas as vezes que eu fui falando, né, eu sempre citei o spread, porque é importante considerar o spread também, que pode variar depender do ativo operado entre 40 cents, tá, ou até um pouquinho mais abaixo, tipo uns 30 cents, 35 cents, talvez até uns 20 cents, a depender do que você está operando, ou até mais de $1. Né? Tem spread que custa $2, $2,20. Isso está acontecendo muito, por exemplo, com ouro. As operações recentes do ouro, com microlote, elas podem te custar $2,20. Um spread com microlote, tempo gráfico menor, para vocês terem noção. Consequentemente, né, o valor do spread ele pode aumentar o risco da sua operação. Então, essa é a variável, o spread. E não vem com esse papo de, mas a minha corretora é zero spread. Isso não existe. Porque zero spread não existe. O que existe pode ser uma corretora que cobra de outro jeito, tipo comissão. Mas corretora que oferece zero spread, né, as famosas ICN, por exemplo, elas vão acabar cobrando spread em alguma situação de mercado. É só você prestar atenção. Preste mais atenção especificamente em pares asiáticos. Um dólar australiano, um dólar neozelandês, um iene japonês. Vocês vão ver que o spread ele fica variando nesses horários, principalmente no horário de volatilidade dessas moedas, né, que é a partir das 6 e 8 horas. 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Né? 6 horas da tarde para dólar australiano, dólar neozelandês e 8 horas da noite para iene japonês. Ali é cobrado um spread, é só você olhar antes de você abrir uma operação. Tá? E nos outros pares, né, vai acabar cobrando um spread em algum momento. O spread de 1, 2, 3, sempre vai acabar cobrando. Esse negócio de zero spread, para mim, ele não existe. Tá? Então, é sempre importante você considerar a variável da operação, que é o custo do spread, que tem que ser pago. Tá? E qual que é o viés emocional em contas pequenas? É aqui que eu quero falar com vocês sobre o risco psicológico das operações. Tá? Se
sofrer perdas frequentes em uma conta pequena, o seu psicológico ele pode ficar afetado e você pode se pressionar a recuperar com urgência o que perdeu. Eu não estou falando isso aqui em teoria, supondo, especulando. Não, eu estou falando a real. Porque se você coloca pouco dinheiro em conta, é porque você tem pouco dinheiro mesmo. Geralmente é isso. Porque se você tivesse mais do que, por exemplo, $400, você depositaria. E se esse dinheiro, obviamente, não te fizesse falta. E geralmente as pessoas vêm decididas a viver de mercado, né? Que é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco também. Então elas colocam, se elas têm dinheiro disponível, elas colocam dinheiro para ganhar dinheiro. Elas querem fazer dinheiro porque elas ficaram sabendo que aqui é o mercado da liquidez. Né? Então elas vão querer fazer dinheiro. E se elas tiverem margem para isso, um dinheiro que não faça falta, elas vão colocar e ponto final. Só que as pessoas que não têm isso, não têm um capital suficiente para colocar aquele dinheiro que desejaria colocar, né? Elas colocam o valor que elas têm, né? E elas acham que é assim que tem que operar. Eu só tenho isso, então eu vou operar com isso. O que já é muito imprudente da parte de quem faz isso. E aí, quando essa pessoa, né, ainda está naquele processo de estar entendendo uma estratégia, de estar adaptando essa estratégia à personalidade dela, ao perfil de trader dela, pode acontecer de que nas primeiras perdas, e se forem muitas perdas uma atrás da outra, pode fazer com que a pessoa fique com essa neurose de querer recuperar o que perdeu. Por quê? Porque a cabeça da pessoa é a seguinte: eu só tenho aqui $300 na minha conta. Se eu perder muito aqui, eu tenho que recuperar o que eu perdi porque eu só tenho isso. Eu só tenho isso para operar, então eu não posso perder mais, porque senão eu não vou conseguir continuar minhas operações. O problema, né, é que esse pensamento já faz você perder mais dinheiro do que você já perdeu. Né? Você operar preocupado em perdas, primeiro, é um estado de negação, né, porque você não está aceitando que mercado financeiro também tem essa parte, o que já é também imprudente da sua parte. Você tem que começar a praticar isso. Eu vou perder dinheiro também no mercado. Então, qualquer dinheirinho que você mandar para uma corretora para operar, você já tem que estar ciente disso. Já no processo de estudo de estratégia, de planejamento, você já tem que ter isso na sua cabeça. Mercado financeiro também significa perda, tá? E é basicamente isso que a pessoa passa, né? Ela passa por esse processo de que ela não pode perder mais, porque ela já tem pouco, e o pouco que ela tem, ela não pode perder. Então, esse é o viés emocional negativo de operar com contas pequenas. E como eu falei, eu não estou falando isso daqui com base em teoria, com base em... Não, eu estou falando que eu sou trader, eu já operei conta pequena. Já operei conta de 100, 200, não gostei nada da experiência. E até hoje, eu não me sinto confortável para operar contas abaixo de $1.000. Não gosto, entendeu? E olhe lá. A gente tem um projeto no canal chamado Trader Tranquilão, onde a gente está operando uma conta de $500. Quem está acompanhando está vendo que está difícil de montar a posição com $500, porque a realidade é que o stop ele acaba ficando muito próximo do preço de abertura. E os pares que a gente opera são pares que têm sim uma volatilidade durante o dia bem acentuada. A gente opera pares como o EURUSD, a gente opera GBP-USD, que tem um comportamento bem ruído. A gente tem operações também... A gente arriscou algumas operações no ouro, que está tendo um ruído absurdo. A gente também já chegou a fazer operações no AUD-USD, que tem movimentações fortes quando se movimenta. Então a gente está operando pares que tem uma volatilidade que pode acabar nos tirando da operação muito fácil. Por quê? Porque o stop está muito próximo do preço. Então o stop que era para ser técnica, ele acaba sendo financeiro, por conta dessa proximidade que o stop tem do preço de abertura. Então já é um exemplo para vocês se basearem. Mas o Trader Tranquilão, né, ele não é um projeto com o intuito de ganhar dinheiro, a gente não tira dinheiro, a gente não usufrui do dinheiro do Trader Tranquilão. A gente só deposita o dinheiro lá para vocês verem como o mercado é na realidade. Né? A gente mostra ganho e perda, a gente é muito realista com o mercado e não fica vendendo o sonho por aí. E fora do Trader Tranquilão, a gente faz esses vídeos atemporais aqui para vocês entenderem também outras coisas, né? Sobre psicologia emocional e etc. Então, se inclusive você não é inscrito e não sabia que esse canal existia, está conhecendo hoje, se inscreva para que você veja outros vídeos como esse, beleza? E um detalhe, né, que eu disse para vocês que ia comentar sobre esse negócio de viver de trade. Essa sua ambição de viver de trade, ela pode te destruir. Porque eu não entendo qual é o raciocínio lógico das pessoas que estão começando no mercado agora, com essa ideia de viver de trade.
Eu não estou falando que é impossível viver de trade. Tem pessoas que vivem de trade. Só que as pessoas acham que viver de trade é só colocar uma conta numa corretora e operar e pronto. Não é assim. Viver de trade, primeiro, é lógico ter um valor depositado em conta, em corretora e fazer operações lá. Segundo, é se ter algum capital fora da corretora para caso dê alguma coisa errada. Né? Então, se você opera day trade, você vai tirar dinheiro de onde quando você fechar a semana no negativo? Ou o mês negativo? Você vai tirar dinheiro de onde se você foi negativo esse mês? Você tem que tirar de algum lugar. Então, a maioria das pessoas que são day traders tem uma reserva de emergência, né? Para caso as coisas não andem como planejado, ok? Fora que tem outras fontes de renda também. Ou vocês acham que é só de trade que a pessoa vive? Não, eu conheço, por exemplo, um trader de bolsa, de contratos futuros. O cara é um monstro no que ele faz. Ele opera há mais de 10 anos nesse mercado. Ele tira dinheiro, ele consegue fazer um financeiro aí diário de 400, 500, 600, 700 reais por dia. Ele consegue fazer isso. Mas ele também tem outras fontes de receita. Ele não fica dependendo só do day trade, porque vai ter dias que ele vai fechar no negativo. E uma pessoa que não enxerga isso é uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa muito cega, entendeu? Achando que não tem como eu ficar negativo, porque eu aprendi uma estratégia aqui maravilhosa, que ela não me deixa negativo. Isso é ser cego, é até burro em algum sentido, tá? E outra coisa, para você que está começando, você não vai viver de trade. Pelo menos não com valores pequenos. Se você tiver 10 mil dólares, aí a coisa já pode ser diferente. Aí você pode sim estar tendo a sua principal fonte de receita pode ser o trade. Mas se você não tiver valores como esse, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas que ficam aí falando sobre viver de trade, vocês já perceberam quanto que essas pessoas têm em conta? Essas pessoas não têm 1.000 dólares, 1.000 reais, por exemplo, no mercado brasileiro, ou no mercado Forex, 1.000 dólares, 5.000 dólares. As pessoas têm mais do que isso. Elas têm valores muito elevados que podem permitir, que dão uma margem para que elas percam e aquilo que elas ganham consiga suprir aquilo que elas tanto chamam de viver de trade. Então essas pessoas têm um capital elevado para viver desse jeito, ou para ter o mercado como uma principal fonte de receita. Mas aquelas pessoas que não têm, quando elas estão começando, não tem que olhar para o mercado como uma forma de viver de trade. Eu estou fazendo isso para cortar a sua vibe mesmo. Pode ser desagradável? Pode, mas eu tenho que falar. Você tem que começar a vir para o mercado, você está começando agora, você tem que pensar em renda extra. Tá? Você tem que pensar, pô, esse mercado aqui ele tem uma liquidez boa, isso é verdade. Eu consigo fazer um bom financeiro aqui. E outra, eu estou ganhando em dólares, né? Poucos dólares que eu faço aqui convertendo para o real pode ser muito para mim. Então eu tenho que usar isso daqui como renda extra no início, para depois que eu pegar o jeito, para depois que eu tenho um capital acumulado, eu possa estar pensando em viver de trade. Todo trader que vive de trade, ou que tem pelo menos a principal fonte de renda como trade, fazem isso, eles acumulam capital para depois começar a pensar em viver de trade. Essa ideia de viver de trade demora muito tempo. Você tem que passar pelo processo de aprendizagem, pelo processo de acumulação de patrimônio, para depois você pensar em viver de trade. Aliás, antes de viver, né, depois da acumulação de patrimônio, você tem que ter ativos de proteção, para caso dê tudo errado, como eu já falei, para depois você pensar em viver de trade. Desculpa, mas aqui a gente não vende sonho, a gente fala realidade, entendeu? Então, a gente fala isso mais para proteger vocês, a vida financeira de vocês, do que para iludir vocês. Então o que a gente faz aqui no Forex Social? A gente dá o conhecimento com uma pitada violenta de verdade, que acaba incomodando muita gente. Mas que tem que ser dito, tá? Então essa sua ambição aí de querer viver de trade logo vai acabar te destruindo e você facilmente vai entrar naquela estatística que eu não vou falar que é triste, porque muitas pessoas acabam indo para lá porque são teimosas, entendeu? Aquela estatística de pessoas que perdem mais de 80% nesse mercado. Aí perde o dinheiro, aí não sabe quem culpa. Não sabe se culpa a corretora, não sabe se culpa aquele cara lá, que eu fiz um curso com um cara lá. Não, qual que é o problema do curso dele? Ele te vendeu a estratégia, você viu a estratégia do cara e quis aprender, e você pagou para aprender. Você aprendeu a estratégia e não conseguiu dinheiro. A culpa é dele? Não, a culpa é sua, porque talvez o dinheiro que você colocou não foi o suficiente para você operar. Entendeu?
Então vocês precisam cair na real. Parar com esse negócio de ficar querendo culpar o mercado, querendo culpar a corretora, querendo culpar quem te vendeu o curso e ponto. Porque aí você reclama do cara que te vendeu o curso ou da mulher que te vendeu o curso, aí você procura outro curso para fazer. Qual que é a lógica de você ficar criticando o curso se você precisa de curso para aprender as coisas? Então, vamos parar com essa ambição de querer viver de trade logo. Vamos se colocar no, coloquem-se no lugar de vocês e vão fazendo as coisas de pouco em pouco, que aí vocês vão vendo que o processo ele pode ser mais saudável para vocês. E como eu falei no início do vídeo, né, seja realista no mercado e não sonhador ou sonhadora. Mercado especulativo não é lugar para gente assim. Ponto final. É lugar para quem quer. Se você quer vir para esse mercado, você já tem que vir com a noção de que eu quero ser profissional. Você tem que entender que o mercado ele é simples no sentido de análise gráfica, no sentido da análise técnica. É fácil você entender sobre indicador técnico. É muito fácil você entender sobre padrões de candle, tendência, ondas Elliott e etc. Fibonacci. É muito fácil você entender. Mas na prática as coisas são diferentes. É muito fácil você entender uma bandeira, o que é uma bandeira, o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é LTA, LTB. É muito fácil. E colocar isso no gráfico também é muito fácil. Agora, você colocar na prática... Aliás, quando você vê na prática, você vai ver que as coisas não são bem como a teoria te ensina. Porque na teoria é muito lindo. A teoria ela tem que te mostrar quando dá certo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a formação de uma bandeira, é óbvio que na teoria vai te mostrar quando dá certo, para você ter uma noção do que você tem que fazer na hora. Mas não é sempre que a bandeira vai dar certo. Não é sempre que um rompimento de suporte vai seguir o caminho que ele deveria seguir. Não é sempre que um rompimento de uma LTA vai ser válido. Não é sempre que um padrão de candle ele vai ser válido, por mais claro que ele esteja. Então a gente tem que ser realista no mercado e entender que ele é difícil. Ele não é fácil, tá? É simples entender o conceito analítico? É. Mas que ele é fácil? Não, não é. Ok? Então isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí que a gente está trazendo para vocês. E que eu espero que vocês, mais uma vez, tenham caído na real com esse conteúdo que a gente está trazendo. É um conteúdo direto mesmo. A gente não tem essa linha de ficar iludindo as pessoas. A gente fala o que realmente tem que ser dito, né? Vamos parar com esse negócio de eu vou falar coisas aqui que vocês têm que ouvir. Não, aqui não tem essa não. Aqui a gente fala o que realmente vai te ajudar e que pode parecer muito direto na hora que você está escutando, mas quando você for colocar isso em prática, você vai falar, pô, realmente. Ele falou ali de um jeito bem direto, bem objetivo, bem, né, talvez até grosseiro para algumas pessoas, mas que quando você vai ver na prática é realmente o que você deveria estar fazendo. Então o link das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar o meu Instagram aqui, Sargento Trader, para vocês, caso vocês queiram falar sobre mentoria particular, que é uma coisa que a gente está implementando aqui. Vou deixar aqui na descrição para que vocês possam falar comigo via direct, tá? Que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. E também o link do nosso Facebook, né? A gente vai deixar aqui também. E do Instagram é bom que vocês sigam, porque a gente posta notícias importantes todo dia, né? Praticamente. Sobre o mercado financeiro. Aquelas notícias que são importantes, que você tem que ficar de olho para você entender o que está acontecendo no mundo, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!